Então, bom dia. Hoje já não é em basco, é em português, puro e duro. Edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de julho do ano da graça 2021. Olha, vou começar o programa por lembrar que ontem não houve Think Tank, porque eu estava fora. O Think Tank vai ser hoje, por volta das 18 horas, comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vai ser feito à distância, porque já está fora também. E quero também lembrar, apenas como reminder antes do programa, que este canal tem uma parceria com a Prozis. E quando você fizer compras no site, na saída, se escrever Camilo, cupão promocional, tem um desconto de 10% e fora aquelas promoções que fazemos aqui habitualmente. Aliás, aproveito para dizer que daqui a umas semanas vamos fazer aí um passatempozinho para beneficiar os nossos espectadores. Bom, feito esse disclosure, vamos então ao programa de hoje. O programa de hoje é um programa muito... Aliás, deixe-me tirar a boina, peço desculpa. O programa de hoje é um programa muito longo e vamos ver se conseguimos chegar ao fim da agenda. Se não, há aqui pelo menos um tema que tem a ver com casas que vamos falar ou hoje ou amanhã. Então, por onde é que vamos começar? Vamos começar pela pandemia, pela Covid-19. Você recorda-se que nas últimas semanas, e eu quando falo do tema tenho insistido aqui num fracasso, que é um fracasso mesmo, das autoridades de saúde, a fazerem duas coisas essenciais para nós podermos, para nós evitarmos correr atrás do prejuízo. É quase como uma antecipação para aquilo que vai acontecer. É que soube-se ontem que, aliás, que 25% dos infectados com Covid-19 não são rastreados. E soube-se também que uma percentagem elevadíssima das pessoas que contacta com alguém que teve ou que deu positivo também não é rastreado. Bem, isto diz tudo sobre o programa de saúde. Porquê? Porque o grande problema aqui é sempre a testagem e o rastreamento, que foi exatamente aquilo que falhou nos últimos meses. E repare, esta conversa do vamos testar e vamos rastrear vem do ano passado, não é? Da primeira vaga da pandemia. Nós já vamos na quarta. Portanto, isto continua a falhar. Diz bem da capacidade fantástica que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde têm de olhar para este problema. Bom, a isto junta-se outra coisa, que é, eu não sei se por acaso teve a oportunidade de viajar nas últimas semanas. Eu, ao fim de quase um ano e meio, voltei a viajar na semana passada a Barcelona e esta semana a Bilbao. E gostava de relatar a minha experiência pessoal. Você vai a um site preencher um documento da Direção-Geral de Saúde. Até consegui que a porcaria do software aceite esse documento é o cabo dos trabalhos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você preenche os dados das autoridades de saúde espanholas. Funciona tudo. São rigorosos, chatos até nos detalhes que pedem, mas funcionam. Você chega lá, não sai do aeroporto, sem pegar no seu QR Code, sujeitar aquelas máquinas de leitura e depois as autoridades de lá ficarem a saber se você pode entrar ou não. Aliás, é uma coisa parecida com isto que aqui está, percebe? Está aqui um QR Codezinho, você não entra em Espanha sem ter esta marmelada toda em ordem. Depois, quando você chega a Lisboa, passa por aquela gentinha toda, sem que alguém olhe para si e lhe pergunte isto sobre o seu estado de saúde. Eu, por acaso, tinha aqui, nas últimas 2 semanas, fiz 6 testes, o último dos quais antes de ontem, em Espanha, para poder voltar para Portugal, e a verdade é que ninguém pergunta nada. Não me perguntaram há uma semana, pensei assim, bom, se calhar foi hoje. Ontem, não disse aqui nada, para não estar aqui a ser má língua, e ontem ao entrar também, olhei para aquilo, bom, também ninguém me disse nada. Portanto, pronto, isto aqui é a diferença entre nós daquilo que está a ser feito em Espanha. E agora vou-lhe fazer uma pergunta. Você está mesmo admirado de 100% dos casos de Lisboa e Val do Tejo na última semana detectados terem sido da variante indiana? Está? Não está, pois não? Mas se calhar, você se falar ali com a Ministra da Saúde e com a avózinha, vão continuar a dizer que é uma surpresa ou que está a acontecer e diabo 4. Tal como foi uma surpresa da variante inglesa em janeiro. Enfim. Bom, ponto seguinte. O Estado, soubemos ontem, pela boca do Sr. Ministro da Economia, vai garantir 25% dos créditos em moratório. Bom, então vamos lá ver se a gente percebe isto. Segundo ouvimos,
da boca de Pedro Cisa Vieira. Portanto, o Governo vai garantir até 25% dos créditos das empresas dos setores mais afetados pelas moratórias. Quais são os setores? Foi o próprio Ministro que disse. Ouça, porque isto está entre aspas. Toda a fileira do turismo, parte do comércio alimentar, cultura e entretenimento e alguns segmentos da indústria transformadora. Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia. As contas do Ministro apontam para um total de 8 mil milhões de euros em moratória nestes setores. Ouviu bem? 8 mil milhões de euros que não estão a ser pagos aos bancos. Agora vamos ao universo das empresas que precisam de apoio. 2/3 destas empresas, destes setores que falámos aqui, 2/3, espera-se que precise de apoio. E o Ministro disse ainda que a conta dele aponta para garantias do Estado no valor de mais ou menos 1.300 milhões de euros. Está sentado? 1.300 milhões de euros. Sabe para que é que servem 1.300 milhões de euros? Bom, então agora vamos lá começar a conversar sobre isto. Interrogações à volta desta matéria. Quem é que vai dizer quais são as empresas em dificuldades? Vai ser o Estado, um organismo do Estado, um organismo que funciona na orla do Estado? Pergunta. Vai ser a banca? Nós não sabemos. Quais são os critérios para declarar que as empresas estão em dificuldades? Também não sabemos. Mas há uma coisa que sabemos já. São garantias públicas. Sabe o que quer dizer garantias públicas? Quer dizer que o Estado vai lá e diz assim: meu senhor, está aqui a garantia passada por mim, Estado português. Quer dizer que se estes senhores não pagarem, quem paga somos nós, o Estado português. O Estado português é um eufemismo, ou se quiser, não é um eufemismo. O Estado português é você, sou eu e somos todos nós que pagamos impostos. O que isto significa é que se as empresas não pagarem, quem vai entrar com a massa somos nós, os contribuintes. Portanto, quando você ouvir sempre falar em Estado, diga assim: o Estado somos nós. E quando o Estado tiver que honrar alguma coisa, quem honra é você. Nunca se esqueça deste ponto. Agora, vamos lá fazer a pergunta. As moratórias são precisas? Sim, em alguns casos são precisas. Eu não vou chegar a esse ponto, armar-me aqui em neoliberal, que seria uma estupidez dizer não, deixa morrer tudo. Mas há coisas que eu tenho que dizer. Há coisas que têm que morrer. Há empresas que têm que morrer. E eu não sei se neste processo não se vai tentar salvar empresas que não se devia salvar, número 1, empresas de amigos, número 2, e empresas que no fim daquele processo todo, e apesar do esforço todo, vão morrer. E que depois o contribuinte vai ter que entrar com o dinheiro. Não sei. Razão pela qual estou a colocar aqui estas questões todas e a razão pela qual você, como cidadão, também devia colocar. Sabe porquê? Porque é assim, se o Estado tiver que pagar aquilo, nós é que vamos pagar impostos para cobrir a dívida que o Estado vai ter que emitir para colocar aquela massa lá. Percebe? Portanto, o que eu peço a quem está a ver, do ponto de vista cívico, aos comentadeiros, sobretudo aqueles que fazem os fretes todos ao Governo, é que tenham um bocadinho de decência na cara, não é um bocadinho de decência, um bocado de vergonha na cara, para acompanharem este processo como deve ser e para nós não ficarmos mais uma vez com a sensação que, havendo problemas, é o contribuinte que vai pagar esta marmelada. Ok? Bom. Ponto seguinte. Vamos deixar já o período de ordem do dia. Eu tinha aqui mais um ponto, mas não vou referir. E vamos saltar para um dos principais assuntos do comentário de hoje. Eu li algures, mal cheguei a Portugal ontem, que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz entender a preocupação do Governo com o gestor Vítor Fernandes. Eu fiquei estupefacto, porque pensei assim: bom, querem ver que há um facto novo, que entretanto, entre aquilo que eu disse ontem de manhã, em comentário à suspensão da nomeação de Vítor Fernandes, e quando eu cheguei a Lisboa, já houve novas declarações por parte do Governo, e fui à procura e não encontrei. Portanto, cheguei à conclusão que o nosso querido Presidente da República se refere à decisão do Governo de suspender a nomeação de Vítor Fernandes. Não é abortar, é suspender. Você, se tiver dúvidas sobre isso, vá ao meu comentário de ontem. Bom,
Sr. Presidente da República, não é preocupação do Governo porra nenhuma, percebeu? O Governo não está nada preocupado. O Governo está aí a fazer um compasso de espera para renomear Vítor Fernandes. Percebeu? Não há aqui preocupação nenhuma. O Governo não está nada preocupado. Ó Sr. Presidente da República, o senhor sabe isto. Mas porquê é que faz estas figuras? Não é? Compreende a preocupação do Governo? Não há preocupação. Deixa lá passar uns dias, que é para ver se isto sai do radar. Há de aparecer outra manchete qualquer a preocupar televisões, jornais e o diabo a quatro e comentadeiros. E nessa altura, a gente deixa passar o gajo. É isto que existe, não há aqui preocupação nenhuma. Mas que raio! O Presidente da República não acerta uma, não é porque não seja inteligente, é porque não os tem no sítio. Percebe? Que é para dizer as coisas que devem ser ditas, nomeadamente dizer assim, meus senhores, eu acho muito bem que o Governo suspenda, e até devia ir mais longe, dizer, acho que com estas condições o Governo não pode nomear aquela pessoa, que é o facto de ele estar a ser investigado pelo Ministério Público. Está a ver? Bom, olha, mas foi você que votou nele, não fui eu. Bem, então agora vamos lá ao segundo tema mais importante. O terceiro é a história das casas, tem a ver com a doutora Paula Marques, a vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, mas como ela é um bocado tontinha, eu vou deixar o assunto para o fim e se não tiver tempo para comentar, hoje comentarei amanhã. Mas fica já a saber, para mim ela é um bocado tontinha, mas pronto. Como é que se geria o país no tempo do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo? Quando o dono disto tudo mandava nisto tudo. Ontem, no tribunal, tivemos um cheirinho. Algumas destas coisas já são conhecidas. Nós, jornalistas, já divulgámos isto, nós já analisámos isto ad nauseam. Mas, de vez em quando, é bom ouvir isto dito num tribunal. O que é que foi dito no tribunal ontem? Pelo Dr. Henrique Granadeiro, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que era uma pessoa que eu tinha muita estima, até como gestor, até o dia em que descobri uma série de coisas. E nessa altura perdi-lhe o respeito como gestor, embora o respeito como pessoa. Então ontem no tribunal ouvimos o Dr. Henrique Granadeiro dizer que recebeu por parte do Espírito Santo Enterprises, como sabe, era ali um fundo do Grupo Espírito Santo, recebeu a módica quantia de 8 milhões de euros com base na confiança. A ideia era, recebeu 9,8 milhões de francos suíços, que corresponde a 8 milhões de euros, que o Grupo Espírito Santo pagou a Henrique Granadeiro para investir num projeto agrícola com campo de golfe e hotel, que é herdado do rico homem, assim é que se chama, ali ao pé de Évora. O que eu achei fantástico foi que o Dr. Henrique Granadeiro reconheceu em tribunal que esses 8 milhões de euros foram entregues com base na confiança. Percebe? Ou seja, sem documento nenhum escrito, o documento depois terá sido feito uns meses mais tarde. Bom, depois de questionado durante o processo, o Dr. Granadeiro disse, bom, não, realmente os contactos fazem-se com base na confiança. Eu também acho. Agora, repare, eu posso fazer um acordo com alguém, até consigo estar desse lado, dizer assim, olha, pá, vende-me lá essa brincadeira, epá, não precisas de assinar nada agora, a gente assina mais tarde, mas está aqui o dinheirinho. Quer dizer, isto é uma coisa. Quando envolve grupos com a dimensão do Grupo Espírito Santo, por trás de um Banco Espírito Santo, isto não pode acontecer, percebe? Isto era a forma absolutamente espantosa como se faziam negócios em Portugal. E isto faz-me lembrar acordos que alguns criadores do banco fizeram pessoalmente com o Dr. Ricardo Salgado, ou com pessoas da administração, e que me dizem hoje em dia assim, epá, não, porque aquilo eu acordei verbalmente com o Ricardo Salgado. Ouviu? Acordei verbalmente com o Ricardo Salgado. Quer dizer, eu gosto muito da confiança. Eu gosto muito do, epá, caramba, tu depois honras esta brincadeira, de pessoas de palavra. Mas eu gosto muito de saber que instituições deste calibre, não é? São geridas com papel e com assinaturas. Porque senão é um diz que disse e um diz que fez. Mas isto que você tem aqui era a forma como Portugal era gerido há escassos anos. Está a ver porque é que o Banco Espírito Santo foi ao Rochar. Bom, e já percebeu porque é que há aí tanta gente a safar-se das coisas? É por causa de coisas como esta. Mas enfim, vamos aguardar, porque eu acho que o Tribunal vai ter que tomar decisão em relação a variedíssimas dessas operações e pessoas envolvidas nestas coisas. Bom, segundo ponto.
não sei se reparou também ontem, mas o Dr. Armando Vara, que está detido, que está preso, foi condenado a mais 2 anos de prisão. Você dirá, está bem, mas isto não é relevante. É relevante, é. Sabe porquê que é relevante? Porque este processo em que o Dr. Armando Vara foi condenado é um processo que deriva do processo Marquês. Portanto, tira-se ali umas certidões, vai-se julgando. Aliás, eu até acho que o Ministério Público fez bem aqui, em vez de misturar tudo, acabou por separar alguns desses processos. E num desses processos, o Dr. Armando Vara foi condenado e vai passar, se não, depois, obviamente, se o recurso não for interposto, mais 2 anos na prisão. Bem, a razão por trás disto é que o Tribunal considerou que o Dr. Armando Vara fez circular 1,6 milhões de euros por offshore, por várias offshore. E repare, isto quer dizer que Armando Vara obteve esse dinheiro de forma ilícita, porque normalmente a malta diz assim, é offshores, não, aquele dinheiro não tem boa origem. Não, nem quer dizer isso. O Tribunal diz que até acredita que esse dinheiro foi obtido de forma lícita, de rendimentos do trabalho, por exemplo. E eu pessoalmente até acredito nisso, portanto não é isto que está em causa. O que está aqui em causa é que o Tribunal determinou que o Dr. Armando Vara, para não pagar impostos, andou a fazer circular este dinheiro pelos offshores. Bom, eu não gosto de comentar nada até os tribunais decidirem. E aqui está decidido. E há um voto que eu quero fazer aqui. Gostava mesmo que o Ministério Público e as autoridades portuguesas andassem atrás de outros casos em que situações destas existem em barda em Portugal. E que não é apenas nas figuras conhecidas do regime como Armando Vara. Porque isto aqui era a prática de alguns setores, de algumas pessoas, ainda há poucos anos. Eu espero que casos como este, que agora originaram uma sentença de prisão de 2 anos, sirvam de exemplo. E, sobretudo, que sirvam de deterrent para que outros casos como este não venham a acontecer. E já agora uma coisa, isto está longe de estar terminado, ok? Isso pode ter a certeza. Isto está longe de estar terminado. Bem, ponto seguinte. Benfica. Ontem soubemos 2 coisas. Vai haver eleições antecipadas. Praise the Lord. Aleluia. Ainda bem. Não me vou pronunciar sobre candidatos. Segunda questão. Soubemos ontem que o empresário José António Santos tem um acordo com um investidor americano para vender 25% da SAD do Benfica. Bom, diz o Correio da Manhã, acho que é o Correio da Manhã de hoje, que diz que, exatamente, aqui está, Luís Filipe Vieira foi apanhado, foi filmado a vender a Benfica aos amigos, o Ministério Público suspeita que terá ocultado 6,2 milhões na Suíça, coloca o clube de lado para tratar de venda da SAD, e diz aqui que as vigilâncias policiais apanham Vieira a transportar contratos entre o Rei dos Frangos e José Guilherme. Bom, eu quero deixar aqui, volto a dizer, os assuntos pessoais e empresariais de Luís Filipe à parte. O que interessa aqui é a forma como se gera a SAD e o clube. Bom, e agora há aqui várias considerações a tecer. Então, espera aí. Luís Filipe não sabia que José António dos Santos preparava-se para vender 25% da SAD a um investidor americano. Aliás, parece que está provado que ele veio a vender a participação dele, mais de José Guilherme, a quem ia comprar, mais a quinta dos Jogais não sei quê, ou seja, no total dar 25%. Aliás, o tal investidor americano que ontem, que deve ser um tipo transparente pelos vistos, veio dizer, não, eu fiz o acordo com ele e até depositei 1 milhão de euros como caução. Repara uma coisa, 1 milhão de euros como caução. Várias perguntas aqui. Os sócios foram avisados disto? Os acionistas foram avisados disto? Bom, segunda questão. Luís Filipe Vieira, como Presidente da SAD, não devia ter dado conhecimento disto à CMVM e aos próprios sócios e acionistas da SAD? Bem, a CMVM já percebeu porque é que a CMVM, antes de ontem, suspendeu as ações da SAD do Benfica e depois voltou a admiti-las à cotação. Bem, a CMVM não tem nada a dizer sobre isto. Eu sei que durante muitos anos a CMVM olhou para as SADs dos clubes como uma coisa com alguma tolerância, estilo, estes gajos estavam habituados a gerir clubes, não prestavam contas nenhumas, agora como sociedades cotadas já dizem alguma coisa, já comunicam alguma coisa, já respeitam algumas normas, mas não respeitam todas, vamos fazer pedagogia para os SADs dos clubes respeitarem a lei. Bem,
a verdade é que já são muitos anos de tolerância. Eu acho que coisas como esta não podem acontecer, percebe? Sob pena de frustrar a lei e sob pena de frustrar aquilo que é a função que um órgão de supervisão, que é a CMVM, não é? Que é o Polícia da Bolsa, tem de ter nestas situações. Bem, há uma coisa que eu sei, é que depois de tudo isto começa a estar à vista, eu espero que não volte a passar nem em sonhos pela cabeça do Luís Filipe Vieira voltar a retomar a presença da SAD. É porque isto é uma vergonha. Não tem outro nome. Isto é uma vergonha. Percebe? Que é para não dizer que há aqui ilegalidades gravíssimas que foram cometidas neste processo. É que depois de tudo o que está a ser dito, eu espero que não me passe minimamente pela cabeça retomar a presidência. E já agora tentar arranjar uma nova lista para se recandidatar à presidência do Benfica. Só espero que isto seja o mínimo que passe pela cabeça do Luís Filipe Vieira. Bom, ponto seguinte, e 21 minutos, não, andei a abusar nos últimos dias. Eu tenho aqui uma história que está, acho que é no Diário Notícias de hoje, que aqui está. Paula Marques, vereadora da habitação da CML, diz que vale a pena estudar um teto às rendas de casa. Eu, como tenho um teto de tempo, vou guardar isto para amanhã, porque eu acho que isto vai ser um dos pontos principais da edição da manhã. Mas eu não queria terminar sem passar uma palavrinha por Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ontem que está convencido que o orçamento para 2022 vai passar. Eu gostava de ver o Presidente da República preocupado com outras coisas, que o orçamento vai passar, não tenho dúvida nenhuma. Eu gostava era de ver o Presidente da República preocupado com a qualidade do orçamento. Isto é, que orçamento é que vamos ter? Isto é que o Presidente da República devia estar a perguntar neste momento. Mas a mim ele está-se marimando, que ele não quer chatice e, portanto, quer terminar o seu mandato depois tranquilamente e quer que este mandato do Governo desta legislatura chegue ao fim sem chatices. Eu não sei se o país ganha muito com isso, mas enfim, sobre isso voltaremos a falar de outras ocasiões. Já agora, para o final, quero agradecer às 7.200 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço-me, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Só mais um ponto, não se esqueça, 18 horas, Think Tank, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem, para analisarmos a Semana Política e Económica. Quanto a nós, pessoalmente, eu e você, voltaremos a ver-nos amanhã, às 8. Obrigado e com licença.